Pessoal, boa tarde. A gente vai dar início, tá? Então, boa tarde a todos. A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Dumont promove hoje mais uma ação de caráter educativo e de utilidade pública voltada à comunidade dumonense e região. Criada pela Resolução número 1/2023, a Escola do Parlamento busca, entre outras atribuições, incentivar, promover e capacitar a população, servidores e vereadores em temas afins com as atividades institucionais do Poder Legislativo e também da administração pública em geral, ao debater assuntos de relevância e de interesse público, levando ensino, conhecimento e aprendizagem às pessoas. Ao acompanhar o presente evento, todos os participantes assumem e atestam seu consentimento e concordância para o uso dos seus dados, imagens e voz coletadas na gravação e transmissão pelo YouTube, Facebook, Instagram e demais canais apropriados para compartilhamento em conformidade do artigo 7º, inciso 2º da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu gostaria de saudar aqui os presentes, o prefeito municipal, os nossos vereadores. A gente tem presente o Décio, o Cezinha, o presidente da Câmara, Marlon. Eu também gostaria de agradecer às escolas do parlamento aqui presente, o pessoal de Monte Alto, muito obrigado pela participação. O pessoal de Sertãozinho, da equipe do presidente da Câmara de Sertãozinho também está aqui. E a gente tem o pessoal de Hortolândia, que está representando a Câmara de Hortolândia, mas também estão representando a APEL. A APEL, pessoal, é a Associação Paulista de Escolas do Legislativo. Então, Dumont tem uma escola do Legislativo que pertence a uma rede maior, que é a Associação Paulista. Então, a gente trouxe a Jocelene, que vai falar um pouquinho para vocês sobre a APEL também. Gostaria, mais uma vez, de agradecer a secretária de Educação, as diretoras, todos que estão aqui presentes, por terem abraçado, né, o projeto, a Flávia, né, por ter ajudado bastante aí na organização, para que todos estivessem aqui. E a palestrante, a Suzana, né, que já é da nossa equipe aí, que ela sempre está disponível para vir fazer as palestras que a gente solicita para ela. Então, gente, como todo mundo sabe, agora, dia 21 de março, é o aniversário da nossa cidade. Em comemoração a isso, a gente está entregando aí para os alunos hoje uma cartilha da Constituição em Miúdos 1, uma cartilha de atividades desse material e o ECA em Miúdos, que vocês vão trabalhar esse material durante uns meses, e em junho nós teremos a nossa primeira gincana do saber aqui do município. Então prestem bastante atenção, porque em junho vocês irão fazer uma gincana com perguntas não só do que está aí no material que vocês têm em mãos, mas também da palestra de hoje. Inclusive, a Suzana vai me ajudar na elaboração de algumas perguntas aí da palestra e vai ter premiações. A escola inteira vai assistir vocês, então caprichem, prestem bastante atenção, porque a Constituição ela é muito importante para a gincana, mas ela é muito mais importante para a vida de vocês aí no geral, tá certo? Então, vocês prestem bastante atenção, que a gente vai fazer várias atividades em cima desse conteúdo. E também será utilizado no final do ano, todos vocês sabem, né, que a gente tem o nosso vereador por um dia. Então, vocês vão poder usar esse material para vocês criarem as leis para concorrer aí na escola para vencer vereador por um dia, como vocês já estão acostumados, tá certo? Então, eu vou agora passar um vídeo bem rapidinho da autora do livro, que ela mandou um recado para vocês. Ela gostaria de ser presente, por questões de saúde ela não conseguiu vir, mas ela gravou um vídeo para vocês e aí a gente vai dar sequência da nossa cerimônia, tá certo? Oi, gente. Meu nome é Madu e vim aqui bater um papinho com vocês rápido, né? A Heloísa entrou em contato comigo, contando aí do Parlamento Jovem. E é o que eu falei para ela, né? Eu estou à disposição para o que vocês precisarem aí. E ela pediu para eu falar um pouco sobre a coleção em miúdos, né? E por que eu escrevi a coleção em miúdos. Então, gente, eu trabalhei com educação para a cidadania depois de 18 anos. Comecei em 2014, em 2022 eu aposentei. E eu comecei a perceber nos projetos do Parlamento Jovem, Câmara Mirim, Jovem, que as pessoas têm um desconhecimento muito grande, né, sobre as questões das regras, né, que regem o nosso país. Então, seria como assim você ser convidado, né, para um campeonato de xadrez e não conhecer o papel do peão, da rainha, do rei, do cavalo, como é que eles andam, qual a função de cada um. E é exatamente isso que acontece com a gente na vida pública, né? Quando a gente cresce, alguém fala, você tem que participar. Mas como você vai participar de um jogo se você não sabe as regras, a função de cada peça, né? Então, como é importante isso? Inclusive, conhecer as nossas leis.
né? Então, temos aí a Constituição em miúdos, a Lei Maria da Penha em miúdos, são no total 9 livros. E foi escrito exatamente por isso, uma linguagem mais acessível, né? Para que todo mundo tenha oportunidade, principalmente adolescentes e jovens, de conhecer um pouco das nossas leis. Então, assim, eu fico muito feliz, viu? Uma pena que eu tô aqui imaginando a carinha de vocês estão me vendo aqui, eu não tô vendo vocês, mas não vamos, se Deus quiser, terei a oportunidade de conhecer um a um, sei que vocês aí são 9, né? 9 vereadores jovens, muito bacana. E vamos ver se a gente pode construir junto aí um projeto, porque a gente, na verdade, as pessoas têm um certo preconceito com a política, né? Mas somos seres políticos, no sentido de que, da polis, nós vivemos em comunidade, a gente segue regras, né? A gente tem a regra do condomínio, a gente tem a regra da escola, a gente precisa ter regras para boa convivência, né? Isso é fazer política. Fazer política é conviver em comunidade e da melhor forma possível, né? Isso que é a política verdadeira. Então, assim, não tem como, só se a gente for para uma ilha deserta, morar sozinho, aí realmente a gente não constrói essa polis, essa cidade e regras e a melhor forma de conviver, né? Então é isso, meus queridos, conte comigo para que vocês precisarem, um beijo enorme. E vamos ver, até falei com a Luísa, se vocês quiserem montar um grupo de WhatsApp, enfim, eu fico à disposição de vocês, tá bom? Beijo grande, gente. Tchau, tchau. Gente, a ideia do WhatsApp nós não vamos aderir, por favor. Mas, os nossos agradecimentos aí da Madu pela gentileza. Pessoal, também quero agradecer a equipe da Câmara, né, que está me ajudando desde de manhã aí na nossa palestra. Eu vou chamar agora para dar uma palavrinha para a gente a Jocelene, ela é representante da APEL, então recebam com muito carinho, por favor, a Jocelene. Pode passar ali, Jo. Muito obrigada. Viu? Boa tarde a todos. Gostaria de estar aqui primeiro, estar agradecendo ao prefeito, né? Falaram que é o prefeito Rogerson, mais conhecido como prefeito T. Gostaria de também estar agradecendo o presidente Marlon, a secretária da Educação, professora Fabiana, que prontamente, assim que nós chegamos, ela foi super receptiva. E a palestrante, doutora Suzana, né? Sei que veio para contribuir, já me falaram super bem. E, claro, a nossa querida Elô, gente. Eu sou da Associação Paulista das Escolas do Legislativo, e quem conhece a Elô não tem como se apaixonar, porque a Elô é sempre muito proativa. Então, ela sempre faz tudo que ela pode e não pode para levar Dumont para frente. Então, até quando eu falei hoje, falei essa semana para o meu secretário-geral, eu falei assim, nós vamos conhecer Dumont. Ele, Dumont, nunca ouvi falar. Depois você vai conhecer Dumont, vai conhecer a equipe, vai conhecer a Elô, né? Por onde a Elô vai, ela leva o nome de Dumont. Então, gostaria realmente de um parabéns, porque ela tem feito história aí nas escolas do Legislativo. Eu sou subsecretária da APEL. A APEL é uma Associação Paulista das Escolas do Legislativo. Então, nós temos, assim, né, nós temos um grupo um tanto solidificado, onde todas as escolas elas se juntam. Então, o que deu certo aqui em Dumont, a gente passa para o outro e a gente vai trocando experiências. Nesse governo, eu gostaria de estar agradecendo a presidente Nelly, que não pôde estar presente, ela é diretora de Campinas, e eu sou diretora da Escola do Legislativo de Hortolândia. Nessa presidência, nós tínhamos Minas Gerais como o estado com o maior número de escolas do Legislativo. Depois que nós assumimos a APEL, São Paulo se tornou o maior estado com o número de escolas do Legislativo, né? Eu estava até falando que semana que vem nós vamos estar indo para Luiz Antônio para estar inaugurando uma escola do Legislativo. E quanto é importante a escola do Legislativo, levar cidadania, levar esse conhecimento, né? Quebrar a barreira da Câmara, que acha que a população tem... muita gente acha que a população tem que ficar lá e vereador aqui, e não entende que não é isso, né?
a população, os estudantes devem participar da Câmara, devem fazer parte dos projetos da Câmara. A gente tem que levar cidadania. Ontem mesmo, na Câmara de Hortolândia, aconteceu um fato bem engraçado, porque uma servidora da Câmara ela tinha perdido marmita, né? E aí o meu pai falou assim, não, mas eu entreguei no executivo, eu entreguei na prefeitura. Eu falei, não, calma. Onde que você entregou? Onde ficam os vereadores? Eu falei, onde ficam os vereadores? Na prefeitura. Não, não é na prefeitura. Os vereadores ficam na Câmara. E muita gente ainda tem essa dificuldade de entender a diferença do que é o executivo e do que é o legislativo. Então, eu venho agradecendo aqui meu presidente Daniel também, que me prontificou, né, me liberou para estar conhecendo o Dumont. A Elo por esse projeto incrível. Vocês viram aí a Madu, né, que ela é a fundadora da coleção de miúdos, e levar a coleção de miúdos para dentro da escola, sem sombra de dúvida, é uma alegria imensa que invade nosso coração. Então, parabéns aí mais uma vez para toda a equipe da Câmara, o prefeito, que está proporcionando isso para vocês, alunos, né? De levar a Constituição de miúdos e entender a Constituição e entender tantos temas irrelevantes para a nossa vida. Tá? Então, muito obrigado por Dumont, pelo acolhimento. Amei a cidade, com certeza voltarei mais vezes. Agora eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra o prefeito municipal, prefeito T, por gentileza, de vir. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer aqui o convite do presidente Marlon, de toda a Câmara Municipal, né? Quero agradecer a PEL, né? Que a escola do Legislativo é importante, né? Essas oportunidades aparecerem para os nossos cidadãos, né? Quero registrar aqui a presença da nossa secretária Fabiana, que tem feito um trabalho maravilhoso, junto com a sua equipe aqui presente também, né? Aqui existe uma sintonia muito importante, Poder Legislativo, Poder Executivo, né? As secretarias, né? Existe uma sintonia que tem ajudado muito aí no nosso trabalho, os resultados estão acontecendo, graças a Deus, né? Não vou citar nomes aí das autoridades, mas sintam todos prestigiados e bem-vindos à nossa cidade. É uma honra receber vocês aqui num evento tão importante, né, para o nosso município, porque quando a gente fala em conhecimento, né, assim, né, como me fugiu o seu nome, mas a Jo disse aqui antes, né, assim, parece que existe uma barreira, né, principalmente entre população, os poderes, né, Câmara Municipal, Prefeitura, parece, você falou de uma história engraçada, né. Eu, enquanto vereador, falei, vamos entrar aqui, vem cá, né, tal. O cidadão falou, mas pode entrar aí? Né? Então, assim, existe essa barreira mesmo, um pensamento, uma mistura de que todo mundo acha que vereador é prefeito, que prefeito é vereador, enfim, né, as pessoas realmente não separam a função de cada um, e nada mais justo e interessante de que trazer isso para dentro da escola, para que as crianças tenham essas informações e tenham esse conhecimento, né, e até para despertar um interesse na política, né, porque a gente, infelizmente, vê muita coisa assim que as pessoas vão fazendo porque estão vendo os outros fazerem, mas não pelo conhecimento, por ter algum... fala assim, um interesse, né? Fala assim, eu sou vermelho, eu sou verde, e simplesmente por isso, né? Não, é importante trazer o conhecimento, principalmente nessa fase agora, que daqui a pouco eles estão aí sendo os nossos candidatos, serão os nossos representantes futuros aqui do nosso município, e tenho certeza que, se depender da nossa educação, que vai muito bem, obrigado, teremos grandes políticos, profissionais, né? E teremos também aqui uma advogada tão conceituada quanto a Suzana, que tem trabalhado aqui voluntariosamente
para que esse evento aconteça também. Parabéns a todos, obrigado aí pelo apoio, parabéns a toda a Câmara Municipal. Enfim, ninguém faz nada sozinho. Tenho certeza que as coisas acontecem e acontecem de verdade, porque existe uma equipe, existe uma união. Obrigado, gente. Boa tarde. Agora eu vou convidar para fazer uso da palavra o presidente da Câmara Municipal, o senhor Marlon. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente, como a gente está na nossa cidade, eu vou dar as boas-vindas aos visitantes. A Zucilene, da APEL, seja sempre bem-vinda. Ao Kleber, secretário-geral de Hortolândia, seja bem-vindo. A Maraísa e a Elaine, chefe de gabinete da presidência de Sertãozinho. A Escola do Parlamento de Monte Alto, que se faz presente também. Secretária Fabiana, os diretores, coordenadores da educação do município de Dumont, aos vereadores Décio, Cezinha, muito obrigado por ter vindo também, ao prefeito T. Bom, falar sobre a Escola do Parlamento é uma coisa que, assim, quando eu assumi como presidente, teve uma conversa muito séria com a Elô, que ela tinha aquela conversa: ô Marlon, uma coisa que eu te peço, não acaba com a Escola do Parlamento. E eu jamais falei para ela que ia acabar, eu falei assim, ó, é sua, você cria e você põe para rodar. Então, ela tem total apoio dessa presidência para estar colocando essa Escola do Parlamento em funcionamento. E o mais importante é trazer a população, os alunos, os jovens para dentro da Câmara. Porque a gente tem que começar a entender que, além de cidadão de Dumont, a gente tem também obrigação de estar cobrando e de estar fazendo também as suas obrigações como munícipe. E o mais importante dessa parte da Constituição em miúdos é para vocês, alunos, entender a divisão de poder. O que é o executivo, o que ele faz, o legislativo, o que ele faz, o judiciário. Então, para vocês, isso é muito importante hoje. A gente tem que trazer uma novidade, trazer juventude para a política. Pelo segundo ano de legislatura, eu estou 2 legislaturas como vereador, e por incrível que pareça, eu sou o vereador mais jovem que tem durante as 2 legislaturas. Então, a nossa política, ela está ficando velha. Vocês, hoje que estão sentados aí, vocês vão representar o município, ou como vereador, como prefeito, vice-prefeito, secretários. Vocês têm que fazer parte dessa mudança para acontecer. A gente trazer gente nova para a política. Então, isso nada mais é dessa Constituição em miúdos, para vocês saber qual que é o dever do vereador, dever do prefeito, dever do judiciário, quem que vocês devem cobrar. Então, é isso, né? Eu espero que vocês prestem muita atenção nisso, que isso que vocês vão aprender hoje, vocês vão levar para a vida. Para a vida. E, para não se esquecer também, queria agradecer mais uma vez a doutora Suzana, por estar oferecendo essa palestra, mais uma vez, sem cobrar nada para o nosso município. Quem ganha com isso, Suzana, você, ó, parabéns, continue sendo essa pessoa aí. Quem ganha com isso são vocês que estão assistindo essa palestra aqui. Então, não vou me alongar muito. Boa palestra para todos e boa tarde. Agora, por fim, mas não menos importante, eu gostaria que a Fabiana viesse falar com vocês antes da gente iniciar aí a nossa palestra. Acho que dá, né? Dá para ouvir. Pode abaixar? Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar com todos vocês nessa tarde, e ainda mais com visitas ilustres na nossa cidade. Sejam muito bem-vindos a todas as autoridades aqui presentes, e faço votos que volte numa próxima oportunidade.
Gostaria de cumprimentar aqui o presidente da Câmara, o vereador Marlon, aos vereadores aqui presentes, a todos vocês, autoridades que estão aqui nos prestigiando. Cumprimento também todos os diretores, coordenadores e, em especial, aos alunos da EMF, professora Arlinda Negri, aos professores também. Cumprimento os funcionários da Câmara, em especial também a Escola do Parlamento, representada aqui pela Elô. Elô, parabéns pelo excelente trabalho que você tem feito na Escola do Parlamento e toda a assistência que você tem dado à nossa educação. Muito obrigada. Também gostaria de cumprimentar aqui a doutora Suzana Facchini e parabenizar também pela escolha assertiva do tema da palestra de hoje. Hoje é um dia muito significativo e importante para a educação do nosso município, porque nós estamos recebendo autoridades aqui, né, para ver como funciona o nosso trabalho, e também por estar participando desse momento, onde os nossos alunos estão recebendo um material didático sobre a Constituição Federal, com temas da Constituição Federal, e Estatuto da Criança e do Adolescente, em miúdos, numa linguagem simples, fácil e de grande entendimento para todos os nossos estudantes. E isso é um motivo de muita gratidão e também de muito orgulho para todos nós, né? Obrigada, viu, mais uma vez, por toda a dedicação, viu, Elô? A escola, ela tem um compromisso de formar não apenas alunos preparados academicamente, mas cidadãos conscientes de seus direitos e também deveres. Quando colocamos nas mãos de nossas crianças e adolescentes o conhecimento sobre as leis de nosso país, estamos fortalecendo a cidadania, a democracia e o senso de responsabilidade social. Investir no conhecimento, na formação, é investir num futuro de uma sociedade. A iniciativa da Câmara Municipal demonstra que a educação é um compromisso coletivo, que quando os poderes se unem, eles caminham juntos. E quem ganha é a sociedade e, principalmente, todos os nossos estudantes. Que todo o material que vocês, alunos, estão recebendo seja visto como um instrumento de diálogo, de reflexão e de transformação social. Que nossos estudantes possam compreender que é sujeito de direitos, agente de deveres, capaz de contribuir para uma sociedade mais justa, ética e solidária. Seguiremos trabalhando para que a educação continue sendo o alicerce de um futuro melhor para todos nós. Eu gostaria de encerrar a minha fala com uma frase que eu ouvi num discurso que a Malala proferiu na ONU. A Malala, eu já até falei dessa frase, como uma boa professora, eu gosto também de falar uma frase, né? Nós, professores, gostamos de contar história. E a Malala, ela é uma ativista paquistanesa que luta pela educação das mulheres do seu país. E, nesse discurso, ela disse que uma criança, um professor, um livro e uma caneta têm o poder de transformar o mundo. E nós temos a arma mais poderosa, arma não, ferramenta mais poderosa em nossas mãos, que é a educação. É através da educação que nós temos o poder de mudar a nossa história. E eu falo para vocês, nossos estudantes, alunos de nossa escola, e isso começa com vocês, porque nós já estamos aí, ó, no meio do caminho. Mas vocês, todos nós, temos o poder de mudar a nossa história, de mudar a nossa cidade, de mudar o nosso país e, quem sabe, mudar a história do nosso mundo. Assim como Malala quer mudar todos os dias a vida das mulheres do seu país.
Então, sigam firmes, vocês têm voz e o caminho se chama educação. Levem para a vida esse meu conselho, tá bom? Muito obrigada, uma boa tarde e uma boa palestra a todos nós. Então, agora vamos dar início. Por favor, a doutora Suzana pode dar início à palestra. Muito obrigada, boa palestra a todos. Boa tarde a todos. Vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Suzana, eu sou advogada, mais precisamente da área de família e sucessões. Para quem não conhece essa área, eu faço divórcio, guarda, pensão, quando alguém falece, testamento, inventário. Essa é a minha área. E dentro da minha área, eu tenho muito contato com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso que eu topei aí essa aventura de vir falar com vocês, porque eu vejo muito isso no meu dia a dia. Então, também a Constituição Federal, né? Que até mesmo, eu vou apresentar aqui para vocês agora, que a Constituição Federal é a regra máxima do nosso país. Então, tudo o que acontece, tanto na minha profissão, quanto na de todo mundo que está aqui, na vida de todos vocês, na escola, enfim, na vida real, né, no dia a dia de todos nós, a Constituição está presente. Ela é a regra do jogo, como no jogo de futebol, tem as regras, como na escola a gente tem as regras, no condomínio, enfim, para viver em sociedade a gente precisa de regras. E essas regras estão dentro da Constituição Federal. Quando a gente fala de Constituição, a gente acha que é algo distante, porque o nome é difícil, é um nome complexo, e quando a gente fala de leis, a gente acha que é coisa de adulto e coisa de advogado. Né? Então, não é para mim, eu não entendo, eu não preciso conhecer, eu não preciso saber, mas é aí que a gente se engana, porque a Constituição ela traz todos os direitos de todos nós, independentemente se é criança, se é adulto, se é mulher, se é homem, se é político, se não é, vai estar tudo lá. Lá é o manual da nossa vida, então diz respeito a todos nós. Por isso, tão importante. Vocês receberam esse material, que já está bem explicado, em linguagem bem simples para vocês compreenderem, e a intenção dessa palestra é apresentar isso para vocês. Então, quando vocês forem abrir o material, vocês já sabem mais ou menos o que vai ter lá e já vão estar mais familiarizados. Tá? O que acontece? Aqui, na Constituição Federal, nós temos o que a gente o mais famoso, acredito, né, que eu posso até falar isso, que um dos artigos mais famosos da Constituição Federal é o artigo 5º. A gente sempre escuta, né, nas petições dentro do direito, a gente sempre menciona que são os direitos fundamentais das pessoas. Então, fundamental porque a gente precisa desses direitos para ter uma vida digna, para que nós possamos, né, encarar o mundo aí. O direito à educação, o direito à saúde, o direito à moradia, o direito à merenda da escola, o direito ao transporte público. Todos esses direitos são o trabalho digno, principalmente, né, que a gente tem, eles estão dentro da Constituição Federal. Então, qual que é o papel? Garantir os direitos, definir os deveres, porque a vida não é só direitos, a gente também tem obrigação, e todo direito gera uma responsabilidade. Então, a gente precisa ser responsável também das coisas que a gente faz. Organizar os poderes, estabelecer as regras e proteger a democracia. Quando a gente fala em democracia, a gente não consegue ter democracia sem conhecimento. Então, para que nós possamos garantir que as coisas funcionem, a gente precisa conhecer. Até foi falado isso anteriormente, né? A gente precisa entender como funcionam as coisas, para que a gente possa cobrar, para que a gente não seja enganado, para que as coisas funcionem de fato. Não adianta estar lá dentro do livro, não adianta existir um manual se a gente não lê. Né? Nada adianta, a gente compra uma geladeira, ela vem com o manual. Aí a gente fala, não consigo ligar, e deixa o manual lá. Não lê, não sabe como que liga, e deixa a geladeira lá. Né? Ela não cumpre a função dela se ela não for ligada. E é bem isso que acontece com a gente. Se a gente tem um direito e a gente não tem o conhecimento desse direito, ele não serve de nada.
né? A gente não coloca em prática, então é muito importante para vocês saberem quais são os seus direitos. Eu até dei um exemplo na palestra da manhã, falando da questão que todo mundo aqui acho que gosta de assistir um filminho, né? Você vai no cinema. Aí você chega lá no cinema e a pessoa que está lá na frente fala assim, você não pode entrar com nada, você vai ter que comprar aqui. E a minha pipoca custa R$100. Aí você fala, poxa, mas eu só tenho R$20, como que eu vou fazer? Eu vou assistir esse filme de 3 horas e não vou ter nada para comer, nada para beber. Se você não tem o conhecimento do seu direito, você vai falar, ok, vai entrar e vai ficar quieto. Mas, se você sabe que você pode entrar com o seu alimento, com a sua bebida, você vai questionar, falar, não, eu posso sim ir lá na Americanas, comprar minha bebida, minha comida, meu chocolate e entrar aqui para assistir meu filme. Então, o conhecimento, ele faz com que você não seja passado para trás. Né, e você questione, fala, não, nem é questão de brigar, né, que às vezes você fala assim, eu tenho direito, eu vou brigar. Nem é brigar, mas é ir atrás daquilo que a lei te garante. Né? Quando a gente tem a escola pública, a merenda, o SUS, isso tudo está previsto dentro da Constituição Federal. Não é um favor que o Estado está fazendo, né, o governo está fazendo para você. Isso tudo é uma obrigação que está dentro desse manual, né, que é considerado a lei máxima do país. Então, todas as outras leis que vêm, elas precisam respeitar o que está aqui dentro. Porque é o norte, né? A regra é como se fosse a configuração de fábrica. Então, não tem como, não é mais difícil de mexer. A gente, né, quando a gente tem ali um aplicativo, a gente consegue atualizar esse aplicativo, mas é como se a Constituição Federal ela fosse a configuração de fábrica. É o principal, mesmo que vai nortear todas as outras leis que vêm. Então, quando a gente tem o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Penal, até mesmo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é criado, porém, precisa ser em cima da Constituição Federal, respeitando todos essas normas que ela traz para nós. Dentro da Constituição Federal, nós temos as chamadas cláusulas pétreas. A ideia de pétreas ela vem da palavra pedra. E por que pedra? A pedra é algo difícil de quebrar, difícil de romper. E a cláusula pétrea é exatamente isso. Existem 4 pontos aqui que são muito difíceis de ser, na verdade, nem pode ser mexido, né? Tem, lógico, de forma alguma não vai poder mexer, só se for para ampliar. Então, esses direitos que eu trago aqui para vocês, a gente só pode mexer neles se for para ampliar um direito, nunca para diminuir. Mas para que serve a cláusula pétrea? Para segurança, para a gente poder limitar o poder do Estado. Porque se a gente não limita o poder do Estado, a gente fica cada vez mais sem voz. Então, também a gente não pode ficar na mão da troca de gestão. Aí entra um presidente e ele é mais conservador, aí ele quer de uma forma. Aí o outro é menos e quer de outra forma. A gente nunca sabe como que vai acontecer. Imagina se a regra muda de 4 em 4 anos. Né? Fica difícil. As coisas não funcionam. Então, por isso que existem essas regras que não podem ser mexidas. Que é a forma federativa de Estado. A gente não pode deixar que ninguém invada a autonomia do outro. Né? O município tem sua autonomia, o Estado tem sua autonomia, a União também. Então, a gente não pode permitir que ninguém ultrapasse o espaço do outro. A gente não pode permitir que um Estado não concorde com o que está acontecendo lá em Brasília e fala, tô fora, não quero mais ser do Brasil, não. Então, essas questões, elas precisam ter uma regra. Né? A gente não pode, por exemplo, de um dia para o outro, falar, agora o poder está concentrado todo lá em Brasília. Então, o município já não pode mais tomar nenhuma decisão importante para eles, porque o Estado, agora o poder está todo lá. Então, aí eles fazem essa vedação. Né? Tem o voto secreto, direto, universal e periódico. Né, nós temos que votar direto no candidato, não tenho, né, a gente não consegue, através de um eu voto no outro, tem que ser direto. O voto é secreto, a gente não pode derrubar isso de uma eleição. Esse ano a eleição, o voto não é mais secreto, a gente não pode derrubar isso. O voto universal, né, agora só os homens vão votar. Esse ano, agora na eleição, as mulheres não votam, não pode. E periódico, isso para que não entre um candidato que fale, agora eu vou ficar no poder até eu morrer.
não vou querer sair daqui 4 anos. Então, vocês entendem a importância dessa cláusula pétrea, porque senão imagina a bagunça que isso viraria, né? E direitos e garantias individuais, que são os direitos fundamentais. Nós temos os direitos e garantias fundamentais, nós temos os direitos sociais, que são direito à educação, o direito à saúde, direito à moradia. Todos esses direitos são direitos sociais que garantem a vida digna de todos nós. Então, se nós podemos, estamos doentes, não temos dinheiro para pagar um médico, a gente tem o direito de ir na rede pública. O direito de uma boa escola pública, o direito de uma merenda gostosa, isso tudo garante para nós a vida digna, e isso não depende do governante, não depende do município só, esse município vai dar merenda, o outro não. Isso tudo a Constituição garante para nós. Temos também os direitos políticos. Daqui a uns anos, alguns de vocês já estarão votando, né? Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, da importância da parte política. Até foi mencionado aqui anteriormente que as pessoas acham que a política é algo distante. Nós vivemos a política todos os dias, em todas as coisas que a gente faz. A política está na nossa vida. Mesmo que alguém fale assim, eu não gosto de política, não gosto de me envolver, não gosto de saber, mas a nossa vida está dentro da política, não adianta fugir. E quando a gente fala ali, do voto, por exemplo, que daqui, com 16 anos, você já tem o voto facultativo, né? Vocês já podem votar. E muitos falam assim, eu não vou votar, porque eu sozinho não faço nada, eu não vou, mesmo que minha mãe vai. O seu voto faz diferença, porque se todo mundo pensar assim, ninguém vota e as coisas não mudam, né? E a consciência do voto também é muito importante. A gente só tem a democracia se a gente tiver conhecimento. Então, não adianta a gente só ir lá e falar, eu vou votar porque chegou a idade, eu quero ver como que funciona, eu quero conhecer a urna. Tem que se informar. A Constituição ela é para todo mundo e ela traz informações importantíssimas para a nossa vida em sociedade. Então, ela não pode ser algo distante de nós. Tá? E... Peraí. É aí, né? Então, esse material que vocês receberam, ele tem a função de trazer tudo isso que eu falei para vocês para a vida real. Vocês aplicarem isso para a vida de vocês e entenderem que o direito está para todo mundo, e quando a gente conhece o nosso direito, quando a gente sabe do que a gente merece, do que foi garantido para nós, a gente fica mais... vou falar que chato, né? Que ninguém vai ficar chato. Mas... a gente fica mais criterioso, né? A gente não aceita qualquer coisa. Então, isso é muito importante. Então, a Constituição é isso, gente. Resumido, é um manual, é um livro que traz todas as regras, e é importantíssimo seguir esse manual para que o país funcione. Então, se caso alguém quebra, mas e se alguém quebrou, alguém não cumpriu a Constituição? A gente tem, né, as penalidades e tudo mais. A Constituição Federal ela pode ser mexida? Pode, através de emenda constitucional. Ela é tão importante, ela é rígida. Né? Nós temos uma Constituição que é conhecida como rígida, porque, para ela ser alterada, a gente precisa de uma maioria absoluta. É diferente, né? Ali é para mudar uma lei comum, porque ela é muito... a questão da importância dela, né? Da matéria que ela cuida. Então, por isso que precisa ser um pouco mais rígido mesmo. Agora, nós vamos falar sobre o ECA. Alguém aqui de vocês já ouviu falar do ECA? Olha. Então, o ECA é um Estatuto da Criança e do Adolescente. Os direitos das crianças e dos adolescentes eles já estão previstos lá na Constituição Federal. Mas por que, então, que a gente cria o ECA? Para ampliar essa proteção. O ECA ele vem com a finalidade de proteger mais essas crianças, esses adolescentes, e trazer hipóteses especiais de punição, porque as crianças e os adolescentes eles não são punidos como nós adultos. Né? Quando acontece um ato infracional, a criança e o adolescente eles não são submetidos ao Código Penal, assim como nós adultos. Então, é importante também
E para a questão de proteção, né? Eles vai regulamentar a questão de convivência familiar. Então, quando ocorre algum abuso dentro de casa, alguma violência, é aqui nessa lei que a gente se ampara. Quando nós temos, igual eu comentei com vocês, que nos processos que eu atuo, que tem crianças e adolescentes, o Ministério Público precisa participar desses processos como fiscal da lei, para garantir que tudo o que aconteça ali dentro está protegendo principalmente a criança, porque o foco de um processo que tem criança e adolescente são eles. Então, precisa ver se a sentença está respeitando os direitos deles, se o acordo que os advogados vão fazer ali um com o outro vai respeitar e vai garantir que eles tenham uma vida digna. Então, a gente usa muito o ECA, ele é muito importante, então não é só um nominho bonito que a gente vai falar aqui, ele funciona no dia a dia. Tem até a questão aí que eu expliquei para vocês do Ministério Público, que fiscaliza se, de fato, ele é cumprido ou não. Porque as crianças são mais vulneráveis, né? Então, precisa, sim, trazer essa ampliação dos direitos, que a Constituição já fala, todo mundo tem direito a tal coisa. Então, já as crianças estão, obviamente, dentro dessa proteção. Porém, é bom criar ali, né, criar hipóteses, trazer uma proteção mais ampla para garantir esses direitos. Quando a gente fala aqui também que as crianças e os adolescentes, eles são o futuro do país, eu queria dizer para vocês que vocês já são o presente do nosso país, né? Vocês não vão ser importantes só lá na frente, só quando vocês votarem, só quando vocês trabalharem, só quando vocês puderem votar e ser votados. Vocês já são um presente, vocês já são importantes para o mundo. Tanto que já tem os direitos de vocês dentro da Constituição, dentro desse estatuto, então vocês já são protegidos. Desde que vocês nasceram, nós todos, né, nós já somos protegidos desde o nosso nascimento. Então, por isso que o ECA traz essa proteção, e, igual eu falei para vocês, ele realmente funciona. É um estatuto bem atuante aí. O ECA ele não serve só para punir, né? Porque às vezes as pessoas escutam como ECA, falam, o ECA serve para a questão é do menor infrator, é da FEBEM, que a gente conhecia, a FEBEM. Não é só para isso que o ECA serve, não é só para punir, tá? Ele, principalmente, a intenção principal dele é a proteção. E a cidadania, essa mensagem assim para finalizar com vocês, a cidadania ela começa quando a gente entende que a gente tem voz. Então, para que nós possamos, igual eu falei para vocês, cobrar, entender do que a gente pode, o que a gente não pode fazer, a gente precisa ter conhecimento. Esse material eu dei uma olhada antes, né, quando a Elô me chamou para fazer a palestra, eu dei uma olhada, o material é muito interessante. Realmente vai ser uma linguagem que vocês vão compreender com facilidade. Tem assuntos muito relevantes, vale muito a pena a leitura, não só por conta, gente, da gincana, da nota, né, da atividade, de ficar com vergonha de ter uma pergunta e não conseguir responder, mas levem esse material para a vida de vocês, tá? Para que vocês possam já criar a opinião, já ir pensando no futuro de vocês, já saber aquilo que pode e não pode acontecer dentro de casa, aquilo que pode e o que não pode acontecer na escola, porque às vezes a gente acha que é normal porque a gente é adolescente. Todo mundo pode fazer isso comigo porque eu ainda não tenho voz, né? Eu ainda não tenho direito, porque o direito não é coisa de adulto, tá, gente? O direito é coisa de todos nós. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre o ECA, sobre a Constituição Federal? Ficou com alguma dúvida? Queria entender mais sobre algum ponto? Ninguém? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Fazer um comentário? Alguma dúvida? Não esqueçam da gincana. Suzana, a gente vai judiar deles também. Tô brincando. Mas alguém, gente, tem alguma coisa para perguntar? Não precisa ficar com vergonha. Tudo certo? Vou entender que todos entenderam 100% da palestra. Não vale assistir no YouTube depois. Em junho nós conversamos novamente, combinado? Para fazer as perguntas. Tudo certo. Pessoal, então, calma nesse momento, que a hora que eu falei isso de manhã, respira. Tá todo mundo calmo? Todo mundo respirou assim, tá respirados? Tá todo mundo tranquilo?
A gente vai servir um lanche lá embaixo para os alunos. Pera, ó, aí, já começou. Respira de novo. Vamos de novo, pera. Com calma. A Secretaria de Educação... Alguma pergunta sobre o lanche? O que vai ser o cardápio? O pessoal que não são alunos, o pessoal aqui, as autoridades, por gentileza, a coordenação da escola, a direção, aguarda aqui, porque a gente vai ter uma reuniãozinha aqui, depois os alunos descerem. E os alunos vão descer com calma, civilizadamente, porque a escada é perigosa. Calma. Olha lá, tá vendo? Tá todo mundo alvoroçado. O pão não sai correndo, gente, ele não tem perna. A gente vai entregar um lanchinho para vocês lá embaixo, mas o pão não sai andando. Então, vocês vão aguardar um minutinho, que eu vou ir ali ver se já está tudo certo para servir vocês. Eu dou um ok e as professoras vão liberando vocês por fileira para ninguém cair, tá bom? Eu prometo que o pão vai estar lá, ele não vai andar, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada, pessoal.